Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Henrique Braz Educação Financeira e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o resultado do primeiro trimestre da Natura. Então, vamos lá. Vamos à leitura do documento. Esta apresentação contém informações futuras. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da direção da Natura e companhia. Vamos então aos destaques do primeiro trimestre 19, né? Mais um trimestre com sólido crescimento consolidado ajustado. A receita líquida ajustada cresceu em 7,1%, com contribuição de crescimento de receita dos três negócios da companhia. Já o lucro líquido cresceu 72,8%, excluindo os impactos da adoção da norma contábil IFRS 16. O EBITDA ajustado cresceu em 3,7%. E o mais interessante é que houve um menor consumo de caixa e maior desalavancagem, né? A companhia fechou aí 2,95 no final do trimestre, no caminho para atingir o guidance de 1,4 em 2021. E o muito bacana são as novas conquistas em sustentabilidade. A Natura foi incluída novamente na lista global 100 das companhias mais sustentáveis do mundo pela Corporate Knights. E a campanha de Natal do The Body Shop ajudou a proteger 11 milhões de metros quadrados adicionais de habitats naturais na Armênia e no Reino Unido, né? O programa venceu aí o Prix d'Excellence Beauty da revista Marie Claire. E a Aesop redesenhou suas embalagens de 500 ml, reduzindo em 17% o consumo de plástico por unidade. E aí você pode estar se perguntando o que é essa Aesop da Natura. Na verdade, a Natura comprou 100% das ações da holding em mês, que é uma fabricante australiana de cosméticos com ingredientes botânicos. E esse The Body Shop é um lugar específico, podem ser lojas, podem ser várias coisas consideradas pela companhia. E aí chegamos então no desempenho financeiro consolidado da companhia e vem falando um pouquinho aí sobre a receita líquida consolidada ajustada, que cresceu em 7,1%, impulsionada por esses três negócios que a gente acabou de falar anteriormente. E aí ela mostra a equiparação do crescimento do primeiro trimestre, que chegou a casa de 7,1%. Saiu aí de 2 bilhões 688 milhões no primeiro trimestre de 18, chegando a 2 bilhões 878 milhões no primeiro trimestre de 19. E o mais interessante é que a receita líquida ajustada teve um crescimento de 2,3%, impulsionada pelo forte crescimento da Latam, enquanto o Brasil decresceu em função de um mercado mais prático da política de alinhamento de preços para apoiar uma estratégia omnicanal sustentável, né, que impactou o canal online. E aí o que seria esta Latam? Seria a junção dos países Argentina, Colômbia, Chile, México e Peru, onde a Natura tem também os seus negócios. E o The Body Shop? A receita líquida estável em moeda constante teve uma queda de 0,2% ano sobre ano, refletindo uma alta base de comparação, né, e fechamento líquido de 44 lojas com baixo desempenho. Já a Aesop teve um sólido crescimento nas vendas de dois dígitos, saindo aí para casa de 16,3% de crescimento em moeda constante, apoiada pelo forte crescimento em todos os canais e geografias. E quando a gente fala aí do EBITDA, né, ele teve um crescimento de 5,6% no primeiro trimestre de 19, saindo então de 318 milhões, batendo a casa de 330 milhões, principalmente sobre essa questão do EBITDA consolidado ajustado, né? Ele vem falando aí que ele exclui a IFRS 15, tanto no Brasil como na Latam, e os efeitos de hiperinflação na Latam, né, uma reversão aí da provisão de ICMS no Brasil, né, a IFRS 16 em todos os negócios e custos de transformação da The Body Shop. E quando a gente chega no lucro líquido, né, no primeiro trimestre de 19, teve um crescimento de 72,8%. E esse forte crescimento no lucro líquido veio principalmente impactado pelo aumento no EBITDA consolidado da companhia. Mesmo assim, o lucro operacional teve uma queda de 12,1% na equiparação trimestre a trimestre. E o consumo de caixa menor no primeiro trimestre de 19 veio principalmente por causa da desalavancagem
continua a progredir em direção à meta da companhia. No primeiro trimestre de 18, a companhia tinha menos 350 milhões, já no primeiro trimestre de 19, menos 339 milhões. E o índice de dívida líquida barra EBITDA saiu da casa de 3,32 no primeiro trimestre de 18, chegando a 2,95 no primeiro trimestre de 19, e a projeção para 2021 é que fique na casa de 1,4%. E o consumo de caixa menor teve aí uma atribuição principalmente pelos estoques menores e contas a pagar para fornecedores mais altas, ou seja, menor necessidade de capital de giro na Natura. Já o índice dívida líquida barra EBITDA diminuiu na equiparação do primeiro trimestre de 18, em linha com as expectativas e a caminho de atingir a projeção de 2021. E a gente fala então sobre o desempenho da companhia, né? Os destaques do primeiro trimestre de 19. Uma liderança consolidada no mercado, principalmente no Brasil, e na venda direta na Latam. E aí você vê aí nesse gráfico a produtividade das consultoras, principalmente a nível Brasil, em porcentagem ano sobre ano, né? Em 2019, a companhia fechou na casa de 1,5%, na equiparação do primeiro trimestre de 18 com o primeiro trimestre de 19, porém ela vê aí numa sólida e num sólido crescimento, né? Nas equiparações iniciais, vocês podem ver que ela chegou à casa de 21,8%, subiu para 24,1%, caiu para 17,3% de crescimento, chegando aí a 18,4% de crescimento no quarto trimestre de 18 e fechando a casa de 1,5% de crescimento no primeiro trimestre de 19, junto com o primeiro trimestre de 18. E as vendas totais crescem no primeiro trimestre, principalmente com o forte crescimento na Latam e fundamentos sólidos no Brasil em um mercado um pouco mais enfraquecido. Então, equiparem aí na casa dos milhões que a Natura teve um crescimento de 2,3%, já a Natura Brasil caiu 1,0% e a Natura Latam teve um crescimento de 10%. E quando você vê tudo isso, ela sobrepõe essa queda na Natura Brasil, né? E essas vendas refletiram um mercado um pouco mais enfraquecido e a nova política de alinhamento de preços que impactou o canal online. A lealdade das consultoras e a progressões continuam em níveis hiper, ultra, mega elevados, né? E 7,4% de crescimento no número de consultoras, dando aí 12,7% de crescimento em volume da companhia. Principalmente, esses crescimentos em todas as geografias teve um forte desempenho na Argentina e na Colômbia. E aí chegamos então no EBITDA ajustado, uma eficiência operacional parcialmente compensando o efeito negativo do câmbio. A Natura teve uma queda de 1,6%, já a Natura Brasil uma queda de 5,2%, mas quando você olha aí a Natura Latam, teve um crescimento de 10,1%. Né? E essa margem bruta negativamente impactada principalmente pelos efeitos do câmbio e um mix, né, de investimentos promocionais no canal de venda direta. O crescimento de EBITDA ajustado, impulsionado por um forte desempenho na Argentina e Colômbia, e uma margem EBITDA estável, negativamente impactada por efeitos do câmbio. Bom, galera, esse aí é o resultado da Natura. Espero que vocês tenham gostado e deixem aquele like maroto para ajudar no crescimento do canal. E se quiser também, pode fazer o seu comentário que eu terei o prazer de responder e ter essa troca aí de informação com vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço e vamos que vamos.